Eu vou falar rapidamente sobre a proposta, porque a gente vai ter bastante gente na mesa, porque, aliás, queria cumprimentar a todos, Dr. Walter, deputado Alexis, que acompanha bastante o nosso trabalho, Dr. Oswaldo, Dr. André, Dr. Onofre, agradecer a possibilidade de fazer esse debate. E eu vou falar rapidamente qual é a proposta, eu acho que já conhecem um pouco, e vou responder talvez algumas questões colocadas pela doutora Isabel Derzi no início nessa discussão. Primeiro, o que se propõe, na verdade? O que está se propondo é a substituição de 5 tributos federais, estaduais e municipais, que são PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um único imposto sobre bens e serviços. O que é esse imposto sobre bens e serviços? É um imposto do tipo imposto sobre valor agregado, cobrado ao longo da cadeia de produção e comercialização, que, na prática, como desonera exportações e desonera investimentos, ele acaba sendo um imposto sobre consumo. Complementarmente, o modelo prevê um imposto seletivo monocásico federal sobre bens e serviços geradores de externalidades negativas, como fumo. É uma coisa muito pontual para o que a gente chama de Sintex. Bom, basicamente essa é a ideia. A questão é como é que se propõe a transição? Como é que a gente passa? O que a gente está querendo fazer? Simplesmente estamos querendo convergir do modelo tributário brasileiro, que é uma confusão extremamente complexo, para um modelo de tributação que é o padrão mundial. O que é um bom tributo sobre consumo, um bom IVA, está absolutamente bem estabelecido na literatura. Agora, o problema é como é que eu passo de 5 tributos federais, estaduais e municipais, cheio de distorções, cheio de benefícios fiscais, para um único tributo com as características dos melhores IVAs do mundo. A proposta para isso é fazer uma transição ao longo de 10 anos, em 2 períodos. Num primeiro período, o novo imposto, o IBS, seria criado com uma alíquota de 1%, operaria durante 2 anos com a alíquota de 1%. Para não ter aumento de carga tributária, seria reduzida a alíquota da COFINS, portanto, não afetaria estados e municípios. E por que esse período de 2 anos? Basicamente, para poder ajustar operacionalmente esse novo imposto, é uma novidade no sistema tributário brasileiro, e para saber qual é o potencial de arrecadação. A partir daí, propõe-se num período de 8 anos, que é um período de transição, no qual as alíquotas dos tributos atuais seriam progressivamente reduzidas. Todas as alíquotas, alíquota interna, interestadual, ad valorem, ad rem, todas as alíquotas. Portanto, no primeiro ano da transição, o sistema tributário atual seria 7/8 do que ele é hoje. No segundo, 6/8 e assim progressivamente. Como a gente sabe quanto arrecada dos tributos atuais, eu sei qual é a perda de receita ao reduzir 1/8 a alíquota dos tributos atuais. Como eu sei qual é o potencial de arrecadação do novo imposto, a gente sabe quanto precisa aumentar a alíquota do novo imposto para poder repor essa perda de arrecadação e, com isso, manter a carga tributária absolutamente constante. Portanto, esse modelo permite fazer a transição mantendo a carga tributária absolutamente constante e, no final da transição, os tributos atuais são extintos e fica apenas com um único imposto extremamente simples no lugar de 5 tributos complexos que nós temos hoje. Aí as pessoas perguntam, mas por que precisa de 10 anos de transição? Por que um período tão longo? A razão são duas razões, na verdade. Primeira, existem muitos investimentos feitos com base no sistema tributário atual. Ele é todo distorsivo, cheio de problemas, mas as empresas fizeram um investimento em cima de um benefício fiscal que vai deixar de existir. Portanto, é preciso dar um prazo para que as empresas recuperem os investimentos feitos, para que isso não seja uma transição muito traumática, que pode, em alguns casos, levar a uma desvalorização do investimento. Ela teria que operar com uma margem muito baixa para ser competitiva e isso levaria a uma perda do investimento que foi feito. Segunda razão, a proposta é mudar completamente a forma de fazer a política de desenvolvimento regional no país, que é um sistema extremamente ineficiente, baseado em benefícios fiscais, por um modelo baseado na alocação de recursos orçamentários. Mas isso exige uma construção que precisa de um prazo para ser bem feita. É por isso que se propõe esse prazo de 10 anos de transição. Quais seriam as características do IBS? São características de IVA de livro-texto, não tem nada de original aqui. Incidência sobre uma base ampla de bens, serviços, direitos intangíveis. Sim, vai pegar a alocação de bem, que hoje não pega. Você vai ter hoje, o aluguel de automóvel não paga nem ICMS nem ISS, mas é uma atividade econômica como qualquer outra, deveria ser tributada como qualquer atividade econômica. Segundo, desoneração completa das exportações. Aliás, deixa eu falar uma coisa, no nosso modelo,
A primeira aluguel de imóvel residencial feito por pessoa física não é tributado, tá? Só para deixar aqui, a doutora Isabel falou, mas isso claramente, só que isso está na lei complementar, isso não está na Constituição, que acho que não precisa entrar na Constituição com esse grau de detalhamento. Segundo, doutora Isabel, estou comentando aqui, não tem, mas vai estar na lei complementar, vai estar na lei complementar, vai estar na lei complementar. Segundo, não vamos botar tudo na Constituição, pelo amor de Deus, aí já é demais. Segundo, desoneração completa das exportações, obviamente a alíquota zero, e o modelo prevê recuperação, crédito financeiro, ou seja, tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva gera crédito, e recuperação imediata dos créditos. O modelo prevê também um sistema extremamente ágil de devolução de créditos acumulados por exemplo, um exportador que vende com alíquota zero, adquiriu insumos no Brasil, ele acumula créditos. Hoje a gente sabe o inferno que é para conseguir recuperar esses créditos. No modelo, do jeito que ele está sendo proposto, esse recurso vai estar pronto e disponível para ser devolvido para o exportador, sem tirar dinheiro de nenhum orçamento, vou explicar isso em seguida, nem da União, nem dos Estados e municípios, e, portanto, isso permite que, verificou que não é fraude o pedido de ressarcimento de crédito, devolve imediatamente. A gente está prestando um prazo máximo de 60 dias, mas possivelmente pode ser até menor. Investimentos, tributa e devolve imediatamente o crédito. Se a empresa não tiver débito, faz que nem na exportação, você devolve em dinheiro para a empresa que fez o investimento, o imposto pago na aquisição dos bens de capital. Crédito amplo, tudo aquilo que é utilizado na atividade produtiva gera crédito. Temos problemas sempre com relação, você não pode usar o sistema de crédito do IVA, do IBS, para desonerar o consumo. E aí nós sempre vamos encontrar em questões de como é que eu faço para tratar de questões como automóvel de passeio, gasto com restaurante, são coisas muito pontuais que você vai ter que ter regras específicas sobre como tratar. A Nova Zelândia, que é o melhor IVA do mundo, doutora Isabel, melhor IVA do mundo, consenso, Nova Zelândia. Tributa-se serviço médico. A pessoa vai no dentista, paga IVA. Paga IVA. Paga IVA. Mas o estudo é muito superficial. Vamos ver o que Bom, tá bom. eles têm. Estou dizendo. Resto, né? Não, estou dizendo só. É o seguinte, esse é o modelo lá e a população gosta. A população acha transparente. Qual o problema de você começar... Depois eu vou falar um pouco disso. Mas qual o problema de você pegar algum serviço e não desonerar? Tem dois problemas. Primeiro problema, quem é que consome serviço? É rico ou é pobre? É rico. É rico. Rico consome proporcionalmente. Na proporção do consumo, o rico consome muito mais serviço que pobre. Isso consta em todas as pesquisas de orçamentos familiares, não só no Brasil, como no mundo. Esse é o ponto. Portanto, ao desonerar alguns serviços que são consumidos principalmente por famílias mais ricas, você está, na verdade, fazendo uma política regressiva. O modelo brasileiro, a gente dá a desoneração da cesta básica com uma mão e tira com a desoneração do serviço na outra, com a cobrança de uma alíquota mais baixa no serviço na outra. Portanto, o padrão correto é tributar por igual tudo. É um imposto sobre consumo. Estou tributando X% do consumo, não importa no que eu estou consumindo. Se é mercadoria, serviço, etc. E tal. Por que Netflix tem que pagar menos imposto do que camisa? Não sei. Mas é serviço. Hoje é. Então, essa questão que está sendo colocada. Obviamente, se o prestador de serviço é pequeno, ele vai estar no regime simplificado e não vai entrar nesse mesmo modelo. Se o prestador de serviço tem um faturamento elevado, ele vai entrar dentro do regime, do regime normal de tributação. Incidência sobre o preço líquido de tributo, ou seja, incide sobre o preço sem o imposto, sem o IBS, sem PIS, COFINS, IPI, ICMS, SS, e adoção opcional para empresas do Simples. A empresa do Simples tem duas opções. Ou fica tudo como está, mas ela está fora do sistema de débito e crédito, ela não apropria crédito, não transfere crédito, ou então retira do faturamento da empresa a parcela que corresponde aos 5 tributos que estão sendo extintos e ela entra no regime normal de débito e crédito como qualquer outro contribuinte. Quem está no meio da cadeia vai preferir a segunda opção, com certeza, porque é melhor recuperar meu crédito e transferir meu crédito para o terceiro do que pagar menos e, na verdade, não transferir crédito nenhum. E quem está na ponta, a não ser que opere com margem muito pequena, vai preferir a primeira opção. Até aí, tirando essa questão do Simples, todas essas características são características de IVA de livro-texto. Existe na literatura muito bem definido o que é um bom IVA. E o bom IVA, na literatura, é o IVA e que tem base ampla e uma regra igual para todo mundo. Inclusive, existem estudos econômicos bastante
bastante profundos que mostram que, quando eu tenho diferenciação de alíquotas dentro do IVA, o efeito sobre o crescimento é pior do que um imposto de base ampla, uma alíquota só, igual para todas as mercadorias e todos os serviços que tributam o consumo de forma equivalente. Portanto, esse é um ponto importante para ser colocado dentro desse modelo. O que tem de específico no Brasil é que nós estamos substituindo os tributos federais, estaduais e municipais por um único imposto. E aí, como é que nós tratamos dessa questão? A forma que a gente está propondo de tratar dessa questão é através de um sistema de arrecadação centralizada que é gerido por um comitê gestor formado por representantes da União, dos estados e dos municípios. Não é um imposto que vai para a União e a União transfere para estados e municípios. Vai para uma conta centralizadora que vai ser gerida por uma autarquia nacional, que nós estamos discutindo o formato. Não, mas isso está sendo discutido. De novo, tudo isso está sendo discutido para a lei complementar. E irá para a instância máxima de governança dessa autarquia nacional vai ser paritária entre União, estados e municípios. Ou seja, esse é um imposto que vai ser gerido conjuntamente pelos 3 entes da federação e que vão ter o mesmo poder no comando, na gestão desse imposto. Uma coisa extremamente interessante, doutora Isabel, como isso daqui não está no orçamento da União, sim, o orçamento dessa autoridade vai ter que passar pelo Senado Federal, mas ele não é o orçamento federal, ele é um orçamento dessa autoridade, ele é federal, estadual, municipal. O orçamento, uma coisa bem interessante é que, neste modelo, se você tiver uma empresa exportadora que acumula um saldo credor, o dinheiro correspondente, o valor correspondente a esse saldo credor, ele não é distribuído nem para a União, nem para estados, nem para municípios. Ele remanesce na conta centralizadora e ele está pronto para ser devolvido para a empresa exportadora. Isso é a consequência automática do modelo que está sendo proposto, demonstrado matematicamente na forma como... Ou seja, eu provo que aquele pedido de ressarcimento de crédito não é fraude, o dinheiro já está lá, pronto para ser devolvido imediatamente, inclusive corrigido pela Selic. Ou seja, não temos nenhum motivo para não devolver crédito para os exportadores. Para quem é exportador nesse país, eu suponho que aqui em Minas Gerais não deve estar sendo muito fácil para conseguir crédito de volta, tá certo? Se nem os municípios estão recebendo a parte deles da cota parte, imagine os exportadores. Mas isso não é uma característica específica de Minas Gerais, é uma característica do país inteiro, essa dificuldade enorme de recuperar aquilo que é seu. Porque o saldo credor é um dinheiro que pertence é um ativo do contribuinte. Bom, o que mais nós estamos propondo? Estamos propondo uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços. Por quê? Porque, de novo, esse é a recomendação como padrão mundial de cobrança do imposto sobre valor adicionado. Esse é o padrão mundial. Nenhum benefício fiscal, zero. O objetivo desse imposto é arrecadar, não é um bom imposto para fazer política pública, e aí, de novo, toda a literatura internacional converge nesse ponto. O que se propõe para reduzir a regressividade? Hoje nós temos a desoneração da cesta básica. O que acontece com a desoneração da cesta básica? A desoneração da cesta básica é uma forma extremamente ineficiente de fazer política distributiva. Por quê? Porque, embora pobre consuma mais cesta básica em termos relativos que o rico, em termos absolutos, o rico gasta mais que o pobre. Portanto, eu estou dando um benefício que, em valores nominais, eu estou transferindo mais dinheiro para a família rica do que para a família pobre. Esse é o efeito da desoneração da cesta básica. O que a literatura recomenda é, ao invés de desonerar a cesta básica, faça uma política de transferência de renda, porque ela é muito mais eficiente do ponto de vista distributivo. O Ministério da Fazenda fez uma conta, alguns 2 anos atrás, que ele comparou o efeito sobre o índice de Gini, que mede desigualdade, da alocação de R$1 bilhão na desoneração da cesta básica do PIS/COFINS e R$1 bilhão alocados no Bolsa Família. Os dois reduzem a desigualdade. O dinheiro alocado no Bolsa Família reduz a desigualdade 12 vezes mais do que o dinheiro alocado na desoneração da cesta básica do PIS/COFINS. Quer fazer política distributiva? Faça bem feito. Essa é a ideia. A ideia é adotar um modelo desenvolvido por um auditor fiscal do Rio Grande do Sul, Giovanni Padilha, que a gente chama de isenção personalizada, que é a pessoas que estão inscritas no Cadastro Único dos Programas Sociais, ao fazerem as compras, dão o seu CPF e devolve-se para essas pessoas, no mês seguinte, via crédito no cartão dos programas sociais, o imposto recolhido do seu consumo, obviamente com limites. Obviamente tem que ter limite, senão vai ter fraude, e o limite é basicamente relacionado ao padrão de consumo de uma família de baixa renda. Segundo, o mesmo modelo aplica-se para a política de desenvolvimento regional.
Hoje, nós fazemos políticas de desenvolvimento regional via concessão de benefícios fiscais. E isso, na verdade, está na base da guerra fiscal entre os estados. É uma política eficiente de fazer políticas de desenvolvimento regional? Não, não é. Não é. Por que não é uma política eficiente de fazer políticas de desenvolvimento regional? Porque quando você dá benefício fiscal, geralmente você dá o benefício para atrair uma empresa que não tem vocação para ir para aquele estado. E é isso que acontece. Então, o meu estado, São Paulo, dá benefício para frigorífico. O frigorífico sem o benefício deveria estar onde está o boi. Tem no Centro-Oeste, tem aqui em Minas, tem bastante boi. São Paulo tem alguns também, tá certo? E aí eu tenho estados no Centro-Oeste, onde tem muito boi, que dão benefício para atrair montadora. Se não fossem os benefícios, provavelmente o frigorífico estaria no Centro-Oeste, a montadora em São Paulo, e talvez o frigorífico gere mais emprego do que a montadora. Ou seja, nós conseguimos, via benefícios fiscais, montar um sistema em que os estados simplesmente não buscam explorar suas vocações. Ao contrário, eles dão benefício para roubar empresas cuja vocação é ir para os outros estados. E aí o que a gente vê? Qual é o resultado disso? O resultado disso é, por exemplo, a estrutura de distribuição de bens de consumo no Brasil hoje está toda montada em cima de benefícios fiscais e não de redução de custo logística. A gente tem uma quantidade brutal de caminhões rodando à toa o Brasil por conta de benefícios fiscais de ICMS. Brutal, não é pequena, não. Enorme. Num país que tem uma estrutura, uma malha de transporte maravilhosa, como todo mundo sabe, tá certo? Essa é a consequência. O que nós estamos propondo é substituir isso pela alocação de recursos orçamentários, muito provavelmente financiados pela União, para uma política de desenvolvimento regional. E a ideia é usar esses recursos para fazer políticas de desenvolvimento regionais eficientes, que são o quê? São a exploração de vocações regionais, investimento em infraestrutura, qualificação de mão de obra. Isso é que gera desenvolvimento no longo prazo. Não é ficar dando benefício para a empresa que não tem vocação para se instalar onde você está dando benefício. É isso. Portanto, qual é o modelo que está sendo proposto? O modelo é uma regra só para todo mundo e vamos fazer políticas públicas de forma eficiente através de recursos orçamentários e não de forma ineficiente através da concessão de benefícios ou redução de base de cálculo. Vantagem desse modelo, ele é mais eficiente, ou seja, você obtém um resultado melhor em termos de política social e em termos de política de desenvolvimento regional, com um custo menor. O que significa custo menor no âmbito do IBS? Significa uma menor alíquota do IBS. Se eu der, nós fizemos uma conta, se eu desse no IBS a alíquota zero para a cesta básica do PIS/COFINS, em todo o IBS, isso exigiria uma alíquota 2% maior do imposto para poder financiar a desoneração da cesta básica e manter a arrecadação atual da União, Estados e Municípios. Com o modelo de isenção personalizada que nós estamos propondo, o efeito é uma alíquota meio ponto percentual maior do que a alíquota sem esse modelo. Ou seja, a sociedade inteira paga menos e a política é mais eficiente do que a alternativa de fazer a desoneração da cesta básica. O mesmo raciocínio se aplica para a política de desenvolvimento regional. Ou seja, o que nós queremos é políticas eficientes. Sem contar que a diferenciação de alíquotas entre mercadorias e serviços gera complexidade, gera o problema da classificação, inevitavelmente, e gera o custo da classificação e gera o contencioso que vem junto com a classificação. Porque o contribuinte sempre tenta se classificar naquilo que paga menos e o fisco sempre vai interpretar que aquilo que ele está fazendo se classifica naquilo que paga mais. Óbvio. E isso não acontece só no Brasil, acontece no mundo inteiro. Tem um caso clássico do Reino Unido. No Reino Unido tem isso. No Reino Unido, bolo tem alíquota zero de IVA e biscoito paga IVA. Aí tem lá uma coisa que chama Jaffa Cake, que eles comem. É uma coisa que há muito tempo eles comem com o chá. E esse Jaffa Cake não sabia se era bolo ou se era biscoito. E aí o assunto foi sendo discutido até chegar na Suprema Corte Britânica, que cientificamente definiu que bolo é aquilo que quando fica velho fica duro e biscoito é o que quando fica velho fica mole. E esse é o parâmetro tributário do país hoje, definido pela Suprema Corte. E o Jaffa Cake era bolo. Portanto, eles se beneficiaram de alíquota zero. É isso que acontece quando nós fazemos a classificação. É isso que acontece quando a gente diz o produto A está dentro da cesta básica, o produto B está fora. Aqui no Brasil, pão está na cesta básica do PIS/COFINS, ou seja, tem alíquota zero de PIS/COFINS, mais farinha de rosca, depois de um processo que foi definido pelo STJ, paga PIS/COFINS. Portanto, pão não paga PIS/COFINS, mas pão velho moído paga PIS/COFINS. É esse o parâmetro brasileiro que nós temos hoje de tributação. E as pessoas acham isso muito interessante.
O princípio da essencialidade faz com que a alíquota de IPI de perfume seja de 42%. Mas água de colônia, que é perfume com água, a alíquota é 12%. E Del Colônia, que é água de colônia com umas gotinhas de antibactericida, paga 7%. Genial esse nosso modelo que nós temos hoje no Brasil, absolutamente genial, totalmente compreensível o modelo que nós temos hoje no Brasil de tributação. Por que não adotar uma regra simples, uma regra só, uma alíquota só para todo mundo, sobre tudo? É isso, nós estamos tributando uma parcela da renda consumida pelas pessoas, independentemente de como elas consomem. Bom, na proposta, peço desculpas, eu estou me estendendo um pouquinho, né? Mas na proposta, estados e municípios terão autonomia na fixação da sua parcela da alíquota do imposto. Como é que funciona? A alíquota do IBS é a soma da alíquota federal, estadual e municipal. Tem uma alíquota, 3 alíquotas, uma federal, uma estadual e uma municipal, que são alíquotas de referência, que são aquelas que repõem a carga tributária atual. Ou seja, a alíquota de referência do ICMS para os estados é aquela que repõe a receita de ICMS do conjunto dos estados da federação. Se o Estado não aprovar uma lei dizendo que a alíquota dele é diferente da alíquota de referência, vale a alíquota de referência, que é a mesma para todos os Estados. Se ele definir que a alíquota dele é maior ou menor que a alíquota de referência, ele vai valer a alíquota que ele definir na sua lei, com anterioridade anual, nonagesimal, ou seja, você tem que definir até o fim de setembro do ano anterior para valer para o ano seguinte a mudança na regra. Tá certo? Toda operação interestadual e intermunicipal vale a alíquota do destino. Ou seja, se eu estou vendendo aqui de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, a alíquota que vale é a alíquota federal, mais a alíquota do Estado do Rio de Janeiro, mais a alíquota do município do Rio de Janeiro. E a parcela estadual pertence ao Estado do Rio de Janeiro, a parcela municipal ao município do Rio de Janeiro. Quando se aplica esse modelo, o resultado final é que a parcela da arrecadação que pertence a cada ente federado é exatamente igual à aplicação da alíquota daquele ente federado sobre o seu consumo. Esse é o resultado final da aplicação desse modelo, ainda que seja feito através dessa conta centralizadora. Agora, como a transição para a distribuição da receita pelo destino, ou seja, proporcional ao consumo, afeta a distribuição da receita entre os estados e municípios, tem ganhadores e tem perdedores, o efeito... isso implica que tem alguns ganhadores e tem alguns perdedores. Isso é um problema na discussão da reforma tributária. Como é que nós estamos tratando dessa questão? Nós estamos tratando essa questão com uma proposta de uma segunda transição. A transição para os contribuintes é 10 anos. Mas tem uma segunda transição sobre como eu vou distribuir o dinheiro que foi arrecadado nessa conta centralizadora. E a proposta aqui é fazer uma transição em 50 anos. Perder de vista. Não tem problema. Não tem importância nenhuma para o contribuinte. É totalmente transparente para o contribuinte. Como é que seria essa mudança? A ideia é, nos primeiros 20 anos, o valor atual de receita de cada estado e município, na verdade, o quanto ele perde de receita em cada ano da transição, corrigido pela inflação, está garantido. Está garantido para ele. Ou seja, ele mantém no mínimo a arrecadação real que ele tem hoje. Apenas a variação da receita, ou seja, se a economia estiver crescendo, eu vou arrecadar mais do que a mera reposição da inflação. Essa parcela, que é crescente ao longo do tempo, ela vai sendo distribuída pelo princípio do destino, ou seja, proporcionalmente ao consumo. A partir daí, em 30 anos, vai se reduzindo progressivamente a parcela que repõe a receita atual e vai se aumentando a parte que é distribuída pelo destino. Com este modelo, aqui eu fiz um exemplo. A linha azul é um estado que perderia 10% da arrecadação durante a transição. E a transição para os estados é de 8 anos. Ele perderia 10% da arrecadação em 8 anos em relação ao que ele arrecadaria de ICMS. Com a proposta que está sendo feita, ele perderia em 10 anos menos de 1% da arrecadação dele, supondo que o PIB cresce 2%. E se em cima disso você coloca uma hipótese conservadora de impacto sobre o crescimento do PIB, resultante da reforma tributária, nós teríamos aquela linha cinza, ou seja, aquele estado perdedor, na verdade, ganha receita com a reforma tributária. Por quê? Porque o PIB cresce mais por conta da reforma tributária. O PIB cresceu mais, a arrecadação dele cresce mais, mantendo a mesma carga tributária. Então, esse é o efeito que está sendo discutido. Tem uma questão aqui que eu vou pular, que é um pouco essa parte de alíquotas singulares. A ideia é que, na verdade, cada uma das destinações constitucionais que tem hoje seja substituído por uma alíquota singular, ou seja, é como se existisse... Então, vamos lá. Tem hoje a destinação da COFINS para Seguridade Social. O que nós estamos falando é que isso aqui corresponde a uma alíquota singular de 4,6% do IBS. Essa alíquota. Isso com a DRU. Se a DRU acabar, essa alíquota sobe.
automaticamente, da forma como está redigida a emenda constitucional. Mas o que nós estamos falando é o seguinte: hoje você tem um imposto específico da Seguridade. Agora, é como se você tivesse um imposto sobre o consumo com alíquota de 4,6%, que está vinculado à Seguridade. Só que esse imposto sobre o consumo é o mesmo que os estados arrecadam, é o mesmo que os municípios arrecadam, é o mesmo que a União arrecada para suas outras finalidades. A gente facilita enormemente a vida do contribuinte e, ao mesmo tempo, mantém as destinações que existem hoje. Isso é o que a gente chama de um imposto modular. O IBS, na verdade, é um imposto modular. Ele é formado por uma série de subimpostos sobre o consumo que tem as destinações que existem hoje previstas na Constituição por conta do sistema de vinculações e partilhas. Por que a gente está propondo isso? E aí tem a pergunta que muitas vezes vem: qual vai ser a alíquota do IBS? Nós não sabemos, a alíquota vai ser conhecida durante a transição, mas a nossa estimação é que ela vai ser próxima de 25% por fora. É 25% do preço sem imposto. É 25% de 80%, que é 20% de 100%. Portanto, é 20% do preço com imposto. Corre por fora, totalmente por fora. Todas as negociações comerciais nesse novo modelo vão passar a ser feitas sobre preço sem imposto. Todas. Todas. Obviamente, você vai no supermercado, provavelmente vai ter o preço com imposto. Mas todas as transações. Vai vender pela internet, como a alíquota pode variar entre estados e municípios, você vai colocar o preço sem imposto. Óbvio, ele vai ser o mesmo para onde, não importa onde eu estiver vendendo. Aí eu vou acrescentar o imposto no lugar de destino, onde está o comprador daquela mercadoria ou daquele serviço. Bom, dessa parte, a alíquota de 25%, 9,2% a parte federal, 3,8% a parcela estadual e 2% a parte municipal. Por que nós estamos propondo esse modelo de alíquotas singulares? Para reduzir rigidez orçamentária. O que acontece hoje no Brasil? Eu quero, por exemplo, arrecadar, eu quero gastar R$1 bilhão a mais com segurança pública. E o Estado quer arrecadar isso com o ICMS. Hoje, para arrecadar R$1 bilhão, para sobrar R$1 bilhão para ele poder gastar em segurança pública, o Estado vai ter que arrecadar mais de R$2 bilhões de ICMS para poder sobrar R$1 bilhão para arrecadar com segurança pública. Por quê? Porque do que ele arrecada, ele é obrigado a destinar automaticamente 25% para os municípios, e do que sobra, ele é obrigado a gastar no mínimo 25% com educação e 12% com saúde. O que acontece neste modelo? O que acontece nesse modelo é que eu não consigo dizer o seguinte: olha, contribuinte, eleitor, consumidor, que é a mesma pessoa, você vai pagar um pouquinho mais, mas eu vou ter dinheiro para fazer uma melhor política de segurança pública. Não, você vai ter que pagar 2 vezes mais para poder ter um pouco mais de dinheiro para poder fazer política de segurança pública. Nesse modelo que nós estamos propondo, se o Estado quiser arrecadar R$1 bilhão a mais para fazer política de segurança pública, ele aumenta apenas a parcela livre da alíquota, ele não tira nada dos estados e dos municípios, não tira nada da educação, não tira nada da saúde, mas ele pode arrecadar apenas aquilo que ele precisa para fazer aquilo que ele quer fazer, o que aumenta muito a responsabilidade política. Inclusive, quando a gente fez as contas, a gente descobriu que 0,39% do preço de tudo que a gente compra, em média, hoje vai para financiar o BNDES. Vocês sabiam disso? Existe um imposto sobre o consumo no Brasil de 0,4% que financia o BNDES. Ninguém sabe disso. Isso daqui vai ficar transparente. Transparente. O consumidor vai saber quanto custa financiar o Estado e como é que isso vai ser aplicado. Características operacionais desse imposto: legislação e regulamento nacional, arrecadação gerida por esse Comitê Gestor Nacional, cobrança e fiscalização vai ser coordenada e uniformizada com a participação das 3 esferas da federação, mas coordenada pelo Comitê Gestor, interpretação consulta ao próprio Comitê Gestor. O contencioso administrativo vai ter um próprio do IBS, não dá para usar o CARF nem os TITs, porque ele é nacional, mas vai ter participação das administrações tributárias das 3 esferas de governo. Contencioso judicial, a nossa proposta é que seja federal. Eu estou correndo aqui terminando. O saldo de créditos acumulados dos tributos atuais, caso exista. Então, por exemplo, um exportador que tem um caminhão de dinheiro de ICMS para receber de crédito acumulado, o Estado tem a menor condição de pagar no curto prazo. O que nós estamos propondo é securitizar, transformar esse saldo credor em um título da dívida pública estadual com garantia da União. Vamos dizer que ele tenha 20 anos de prazo, com 10 anos de carência, corrigido pela Selic. Você transforma um ativo totalmente líquido que o contribuinte tem num ativo líquido que pode ser negociado no mercado com um deságio pequeno, e com isso, ainda que o Estado tenha 20 anos para pagar essa dívida que ele tem de fato com o contribuinte. Tá certo? A mesma coisa vale para o PIS/COFINS. Tem uma questão importante:
O imposto é extremamente simples. A gente tem conversado com as administrações tributárias e a percepção das administrações tributárias é que, para funcionar esse imposto, a única obrigação do contribuinte vai ser emitir documento fiscal. Ele é tão simples que basta se emitir documento fiscal de venda, registrar a nota fiscal eletrônica de compra, tudo com nota fiscal eletrônica, que já está bem avançado no Brasil, e isso, no fundo, talvez seja a única obrigação acessória do contribuinte. Esse é um imposto que, no limite, dá para fazer lançamento de ofício. Tudo que você vende tem débito, tudo que você compra dá crédito. Só emitir a nota fiscal. E depois pagar o imposto, claro. Falando obrigação acessória, pagar o imposto é a obrigação principal. Então, é extremamente simples. E tem um sistema que está sendo estudado, que é um sistema de cobrança no pagamento. Não está pronto, está sendo avaliado. Como é que funciona esse sistema? Eu tenho uma empresa A que vende uma mercadoria por 100, mais 25 de imposto. Aí a empresa B compra e paga daqui a 30 dias 125. Esse documento de pagamento ele está vinculado ao documento fiscal e, ao pagar 125, vai 100 para o vendedor e 25 para o fisco, para a conta centralizadora. Essa empresa B agrega valor e vende por 200 mais 50 de imposto. Aí o comprador desses paga daqui a 90 dias 250, aí vai 200 para o vendedor e iria 50 para o fisco. Ao chegar lá no fisco, o fisco vai ver que essa empresa tem um crédito de 25, porque ela já pagou o imposto na aquisição dos seus insumos de 25. E, portanto, ele devolve 25 para a empresa B e fica com 25 na conta centralizadora. Esse modelo só funciona com um sistema extremamente simples, só funciona se você tiver uma possibilidade de fazer uma transição em que o imposto começa pequenininho e vai crescendo, porque você muda a tributação por competência que nós temos hoje para uma tributação por caixa, e isso afeta fluxos de caixa dos contribuintes e dos entes da federação. Mas isso tem enormes vantagens. Por exemplo, acaba a possibilidade de emissão de nota fiscal fria. Não existe mais dentro desse modelo. Isso deixa de existir. Casa completamente o fluxo de pagamento com imposto com o fluxo financeiro das empresas, o fluxo comercial de pagamento das empresas. Outra vantagem. Terceiro, não tem mais discussão de se o contribuinte recebeu e não recolheu, se isso é apropriação em débito ou não, porque é automático. Paguei, a parte do governo já vai para o governo automaticamente. Se eu paguei o preço com imposto, uma parte daquilo pertence ao governo, não pertence ao vendedor. Isso já vai automaticamente para o governo. Agora, é um sistema totalmente novo, estamos discutindo com a FEBRABAN, com especialistas em tecnologia, para ver se é possível montá-lo. Bom, finalmente, esse é o slide final. Minha pergunta, mas por que está sendo feita, então, essa proposta de mudança do sistema tributário? A proposta é, o que nós estamos propondo tem um efeito de eliminar todas as distorções decorrentes do atual modelo de tributação de bens e serviços no Brasil. Todas. Todos os problemas deixam de existir. O efeito disso é uma enorme redução do custo dos investimentos, enorme redução do custo das exportações, uma enorme redução do custo burocrático de pagar imposto, o custo de compliance, uma enorme redução do contencioso judicial, e, principalmente, a correção de todas as distorções alocativas que resultam no sistema tributário atual, que derrubam a produtividade da economia brasileira. Então, a consequência é muito difícil calcular com precisão o impacto que isso tem sobre o crescimento, mas a avaliação que nós temos é que isso resulta num aumento do PIB potencial do Brasil de, no mínimo, 10 pontos percentuais a mais do que ele cresceria num horizonte de 15 anos. O impacto dessa mudança é aumentar o poder de compra dos brasileiros, em média, em 10% a mais do que ele cresceria num horizonte de 15 anos. É isso por baixo. É óbvio, esse é o motivo pelo qual se propõe. A discussão de simplificação do sistema tributário não é uma discussão estética. Não é porque ser simples é mais bonito do que ter 5 tributos, ter um só. Não é isso. É porque os tributos que nós temos hoje roubam um enorme potencial de crescimento da economia brasileira. Além do mais, é um sistema totalmente transparente para o contribuinte. Se ele está vendo lá, ele comprou uma mercadoria, está vendo que você está pagando 100 pela mercadoria e 25 de imposto, é exatamente isso que foi recolhido ao longo de toda a cadeia. E aí ele vai poder cobrar e dizer, o poder público está me devolvendo isso daqui na forma de política pública adequada ou não? Coisa que ele não consegue fazer hoje. Porque hoje é impossível saber quanto de imposto você pagou em qualquer mercadoria ou serviço que você está comprando. Impossível. Porque depende de como a estrutura produtiva foi organizada. Acho que é basicamente isso. Eu podia fazer um comentário rápido, então, sobre a proposta da doutora Misabel de adotar o modelo canadense. Nós pensamos muito nisso.
O modelo é atrativo, só que ele é inviável no Brasil, infelizmente. Por que ele é inviável? Porque o que aconteceu no Canadá é que as províncias elas tinham sales tax, o governo federal criou o IVA e deu a opção das províncias aderirem ao IVA. Algumas províncias aderiram, o governo federal cobra e passa para elas a parcela delas, o Quebec faz ao contrário, ele cobra e transfere para o governo federal, e tem estados que ficaram, algumas províncias que ficaram com sales tax e algumas nada. Por que no Canadá funciona? Porque sales tax já é cobrado no destino e já tem base ampla. Por que no Brasil não funciona? Porque o ICMS é cobrado na origem e a base está fragmentada entre ICMS e ISS. Só é possível dar a possibilidade dos estados e municípios migrarem para o novo modelo se eu conseguir unificar a base de ICMS e ISS, quer dizer, transformar a base fragmentada em uma base ampla e migrar para o destino. Só que isso é toda a reforma tributária. Ou seja, eu tenho que fazer toda a reforma tributária para dar opção para que os estados e municípios possam optar para fazer essa migração. Mas fazer toda a reforma tributária é exatamente o que nós estamos propondo aqui, só que já estamos fazendo junto para a União. No fundo é isso. O problema é que, no sistema atual, é impossível que um Estado opte para migrar para o modelo do IVA, porque ele vai migrar para a cobrança no destino e os outros Estados vão estar cobrando na origem. A conta não fecha. Basicamente, você está falando o seguinte, Estado, você migra para cá, quando você vender para outro Estado, o imposto pertence ao outro Estado. Quando o Estado vender para você, o imposto pertence para outro Estado também. Obviamente, eles não vão gostar muito desse desenho, tá certo? Por alguma razão, não vai dar certo. Esse modelo pressupõe você primeiro ter unificado o ICMS e ISS e migrado para o destino. Aí dá para adotar o modelo canadense. Só que nós achamos que o Brasil não consegue esperar até lá. Por isso, nós estamos propondo essa reforma tributária da forma como ela está sendo feita. Obrigado.